Doutora Cristina, tudo bem? Eu tenho um dado aqui da AMB, em conjunto com a USP, que diz que o Brasil chegou a uma maioria de médicas mulheres trabalhando. 50,2% dos médicos hoje atuando no Brasil são mulheres. Entretanto, a média salarial das mulheres é 36% menor do que a dos homens. Como você enxerga esse dado? Bruna, eu enxergo com muito bons olhos. Aliás, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando sobre esse tema tão relevante, tão importante. Eu enxergo com muito bons olhos, porque se a gente parar para pensar no nosso histórico, as mulheres até, vamos colocar aí, 40 anos atrás, o fato de você ser desquitada, você já não podia ir sentar no restaurante para jantar ou para almoçar, né? Então, assim, a gente teve uma evolução como sociedade, uma evolução muito grande nessa área. Ainda precisamos caminhar muito? A gente precisa, sim. Não estou falando para você que a gente já atingiu o ápice, assim, né? A igualdade social e econômica entre homens e mulheres. Mas que nós, como sociedade, a gente tem crescido, às vezes não tão rápido quanto a gente gostaria, às vezes não tanto quanto a gente gostaria, mas com certeza muito mais do que a gente enxerga. As nossas realidades elas vão mudando aí ao longo do tempo. O fato, essa questão salarial em si, eu sei que existem casos, eu sei que isso acontece em alguns lugares. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Não posso realmente falar a questão de salarial menor, mas assim, o que eu já senti na pele é que muitas das vezes, até mesmo sem a pessoa notar, pelo machismo estrutural que a gente tem dentro ainda da nossa sociedade, a gente sofre pelo sexismo, pelo machismo ainda de uma forma diária, né? Então, assim, a mulher para conseguir, às vezes, chefiar um serviço, por exemplo, ela tem que se mostrar 3 vezes mais capaz do que um homem, tem que ter um currículo, às vezes, muito melhor do que um homem precisaria ter, e às vezes precisa até falar de uma forma muito mais incisiva, muito mais firme para ser levada a sério do que um homem precisaria. Então, assim, eu hoje chefio 2 serviços e eu senti muito isso quando comecei. E, às vezes, muitas das vezes, essa resistência vem até mesmo de mulheres, colegas suas a quais você esperava que fosse te dar força. É o tanto que o machismo estrutural, ele está ainda dentro da nossa sociedade, né? Muitas das vezes a mulher acaba sendo mais machista do que o homem, sem nem notar. Perfeito. Como que você vê a administração dos hospitais podendo trabalhar a favor da melhora desse problema hoje? Assim, a primeira coisa que eu vejo é dando cada vez mais oportunidades para as mulheres, né? O fato, claro, das mulheres estarem cada vez com assim, levado o estudo mais para frente, estarem mais renomadas, com conhecimento e com um currículo melhor, certamente isso tem trazido mais à tona e as vagas elas têm, a gente tem visto mais mulheres ocupando esses lugares. Mas muitas das vezes, se você tem de igual para igual o currículo, o conhecimento e até mesmo a competência entre um homem e mulher, infelizmente hoje o homem ainda é escolhido em prol da mulher que está ali disputando a mesma vaga. Então, o que a gente precisa fazer, às vezes, é melhorar esse nosso olhar e, às vezes, dar mais oportunidade, né, para que as mulheres consigam atingir esses cargos de administrativos e de chefia com a mesma facilidade e a mesma... de uma forma igualitária também na escolha. Entendi. Doutora Cristina, outro dado que o levantamento constatou foi que o crescimento de médicas será de 118% até 2035, enquanto o de homens, 62%. O que você acha que explicaria esse dado? É uma pergunta um pouco difícil de a gente responder, né? Assim, a forma que eu tenho de enxergar é pensando mesmo na história, né?
Você tem que pensar que, assim, até pouco tempo atrás, a mulher ter acesso ou ter a vontade, até mesmo a vontade, porque a mulher era criada para ficar em casa cuidando da família, e muitas das vezes o objetivo era ter só a escolaridade, né, terminar a escola e não precisar fazer faculdade, porque ia ficar em casa. Então, hoje em dia, o fato das mulheres estarem se olhando com mais independência e procurando mais a igualdade social e econômica, isso tem levado as mulheres a levarem mais para frente o estudo e a irem mais para frente, a conseguirem se formar, ter um currículo melhor e uma formação melhor, profissional mesmo, né? O nível profissionalizante das mulheres ela vem aumentado com o tempo. Então, eu imagino que isso seja mesmo da história, assim, pensando na possibilidade do acesso ao ensino, que vem aumentado cada vez mais para a mulher. A gente também, até pouco tempo atrás, a gente tinha profissões que eram consideradas profissões de homens, ou profissões de mulheres, e normalmente as profissões de mulheres eram aquelas profissões que raramente conseguiam chegar também a um cargo de chefia e que raramente precisavam de um estudo mais aprofundado, mais avançado, assim. O que tem melhorado cada vez mais. A gente tem visto cada vez mais mulheres ocupando esses cargos ditos e considerados como de homens há pouco tempo atrás. Então, eu acho que a gente tem, na verdade, crescido como sociedade e a gente tem começado, a gente tem tido oportunidades melhores. Vamos parar a pensar, né, gente? Porque a mulher não tinha direito a ensino há menos de 100 anos, né? Então, eu acho que é um crescimento que a gente vai ver ainda durante um tempo e só temos a melhorar como sociedade e como pessoas com isso. Você acredita que esses dados, esses aumentos, refletirão também em cargos de gestão e liderança? Com certeza. E espero que isso aconteça cada vez mais. Eu vejo isso acontecendo já bastante, né? Assim, apesar de a gente ainda ter, vamos colocar dentro do hospital, que é a minha realidade, dentro do hospital, muito mais homens em cargos de liderança e gestão do que mulheres, a gente já tem visto uma quantidade considerável de mulheres. Já não é mais tão raro como era antes. A minha mãe, por exemplo, quando ela fez faculdade, elas eram menos de 10 mulheres dentro de uma sala. Então, assim, proporcionalmente pensando, realmente era difícil você ter uma mulher num cargo de chefia, num cargo de gestão, porque até mesmo a quantidade delas que chegavam a terminar a faculdade era muito, muito menos do que de homem. E hoje a gente está vendo que a gente já está com 50 pontos alguma coisa, então eu vejo isso até, apesar de ser uma porcentagem maior, ainda é uma igualdade, e acredito que em breve a gente vai realmente crescer mais a ponto de ficar, como você disse, 70%, e com isso vai aumentar com certeza a quantidade de mulheres no cargo de chefia, de liderança, de gestão. Perfeito. Outro dado levantado também pela pesquisa foi que em 2035, 70% das mulheres atuantes no setor terão mais de 40 anos. Como que você avalia esse dado? O que você acha que explicaria esse dado? Eu não sei, eu estou tentando. Aí você me pegou mesmo, assim, porque o que eu penso você falou 40 anos, é isso? Não, daqui a 2035, a média, então, 2035. 70% das mulheres atuantes no setor de saúde, de medicina, terão mais de 40 anos, ou seja, um envelhecimento da profissão em Sim. 12 anos, então, 11 anos. Nós temos novas profissões que estão sendo mais almejadas do que medicina hoje, e que são novas, que não tinham antes, né, desse boom que a gente teve da parte de informática e de mídias sociais e outras coisas, né? E eu tenho visto também cada vez mais pessoas que estão indo mais para essa área dessas novas profissões que vêm surgindo do que as profissões tradicionais que a gente vê, porque, querendo ou não, um trabalho
que a gente tem formal dentro do hospital. É um trabalho puxado, é um trabalho bastante desgastante, que algumas áreas têm plantões e que são coisas que você não consegue evitar de fazer, por mais que você queira. A minha área não tem, por isso que eu estou falando, tem algumas áreas que tem. E muitas das vezes assim, a gente tem uma geração que está vindo, que está procurando mais qualidade de vida, né? Que a busca deles é o equilíbrio entre a vida profissional, a pessoal, e que é uma coisa muito difícil da gente conseguir. Então, eu consigo imaginar que talvez esse envelhecimento que a gente vai ter na profissão da área da saúde seja por causa disso, né? Dessas novas profissões que vem surgindo, dessa busca maior por qualidade de vida, que não que a gente não tenha, eu acho que a minha vida é muito boa, eu tenho uma qualidade de vida boa, a minha profissão me dá uma estabilidade econômica mesmo, tranquila, mas que outras profissões hoje em dia têm alcançado, às vezes até mais do que a medicina, e não precisando ter todo esse investimento, tanto físico quanto psicológico, de educação, que a gente precisa ter para trabalhar na área da saúde, né? Perfeito. Para encerrar nosso bate-papo aqui, doutora Cristina, eu queria saber de você, como uma líder, de que maneira que os líderes podem trabalhar nesse setor da saúde para tornar o setor mais inclusivo e igualitário. Bom, primeiro, as mulheres não terem medo de se colocar em posições de liderança, de não terem vergonha de aumentar a voz caso seja necessário para serem ouvidas, e de cada vez mais se posicionarem, tanto mostrando a sua opinião, quanto se posicionar de não aceitar, né? Quando a gente pensa que ainda existem mulheres que recebem menos do que homens para exercer o mesmo cargo, ninguém me obriga a aceitar o emprego. Então, às vezes, eu aceito e eu me coloco nessa posição de aceitar receber menos. Eu entendo que é difícil, eu entendo que a gente tem uma casa para sustentar e que muitas vezes a gente precisa aceitar, mas eu acho que se a gente conseguir se posicionar mais, a gente conseguir falar mais, se mostrar mais, a gente talvez consiga melhorar um pouco mais essa situação que a gente tem no mercado. Sem considerar, sem pensar também na questão da gente, a gente precisa melhorar muito a nossa educação, né? A forma com que a gente aprende a ver o mundo. A gente vem melhorando cada vez mais, mas a gente ainda tem um machismo estrutural muito forte na nossa educação, no nosso crescimento como pessoa e como sociedade. E isso a gente precisa tentar abrir os olhos e mostrar cada vez mais. As mulheres e homens, as pessoas que falam que essa questão de feminismo é mimimi, a gente vê que é muito... não ajuda em nada, né? A gente tem que dar força para esse movimento e para a gente mostrar que o quanto é importante e mostrar que existe sim ainda desigualdade. Perfeito, doutora Cristina. Queria agradecer todo o conhecimento e experiência que compartilhou comigo aqui hoje e espero te reencontrar em novas entrevistas, artigos e eventos do Saúde Digital News. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Bruno. Obrigada a todos.